Hoje o tema do nosso programa é a distrofia muscular, considerada uma síndrome, sabia? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela está em uma lista de doenças raras e estima-se que de 6 a 8% da população mundial tenha uma dessas doenças, que somadas ultrapassam a marca de 8 mil tipos. E para conversar sobre esse assunto, distrofia muscular, eu recebo hoje ele que é neuropediatra, nosso médico neuropediatra, o Dr. Círio Matsui. Dr. Círio, bom dia, bem-vindo! Né? Bom dia, Frei Rinaldo. Que alegria recebê-lo aqui, viu, doutor? É um prazer estar presente, poder conversar com o seu público. Doutor, distrofia muscular, é muito comum isso? Tem muitos casos no Brasil? Frei, não é muito comum, né? Um grupo de doenças raras, como você comentou, mas quando se junta todas as distrofias musculares, a gente tem um número representativo. Então, existem algumas formas de distrofia que são mais comuns do que as outras, mas é importante que as pessoas conheçam os sintomas e conheçam a doença para saber identificar, porque o diagnóstico precoce ele é sempre muito importante em qualquer tipo de doença. Né? Então, gente, distrofia muscular, o médico já está aqui, então nós queremos, assim, trazer essas informações para você. Doutor, por favor, sente-se e vamos tentar agora entender um pouquinho, eu e quem está em casa. Distrofia, então o que é a palavra distrofia? Distrofia, Frei. Então, distrofia é um problema que acontece no músculo, né? Essa distrofia. Então, você tem uma alteração do trofismo do músculo. Então, o músculo ele vai estar atrofiado, né? Então, de alterado, né? E trofismo tem a ver com o tamanho do músculo, o volume do músculo. Então, a distrofia é uma doença que ocorre no músculo, nesse caso, distrofia muscular, e ela vai gerar uma alteração, uma atrofia, uma perda de função desse músculo. A gente sabe, doutor Círio, que o nosso esqueleto, né, ele é protegido, bom, tantas coisas, mas acima de tudo pelos músculos. Então, quando a gente fala dessa distrofia, dessa perda, dessa capacidade, desse movimento, pode acontecer em qualquer parte do corpo, onde tem músculo, pode acontecer distrofia? Frei, na verdade, a distrofia muscular ela acaba cometendo alguns músculos em específico, preferencialmente. Entendi. Então, nós temos, de modo geral, o acometimento da musculatura que está mais próxima dos braços, né, da cintura escapular, que nós chamamos, os músculos mais proximais em relação à perna, então mais próximos do quadril, né? Então, essas são regiões preferenciais de acometimento das distrofias musculares. Então, na verdade, esses grupos musculares que costumam estar atrofiados e mais fracos. Agora, é uma doença de gente grande ou também em qualquer fase da vida pode aparecer? Pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, nós temos algumas distrofias musculares que são congênitas. Então, desde que quando a criança nasce, ela já apresenta alguns sintomas. Temos algumas distrofias que começam na infância e temos algumas também que começam na vida adulta. Então, todas as faixas etárias podem ser acometidas. Agora, o senhor falou assim que tem distrofias congênitas. A pessoa nasce, foi uma fatalidade na hora do nascimento, etc., ou existe uma carga hereditária por trás? As distrofias musculares, Frei, são doenças genéticas. Todos os grupos das distrofias são geneticamente determinadas. Então, nenhuma delas tem relação com problemas no parto ou com malformações. Elas são, na verdade, doenças herdadas, né? Então, linha em alguns direta casos, ou vovô ou vovó, não importa? Tem as duas formas, na verdade, tem diferentes formas de herança. Então, nós temos algumas distrofias que o vovô, a vovó pode ter, o papai e a mamãe e a criança, por exemplo. Tem algumas que podem, o papai e a mamãe, ninguém na família tem, mas a criança veio a ter, que são as formas que nós chamamos de recessivas. E tem aquelas que acometem preferencialmente os meninos. A gente ouve muita expressão, doutor, assim, no dia a dia, assim, se não usa, vai atrofiar, né? Ou seja, se não usa, acaba enrijecendo, enfim, perdendo a sua função, sua utilidade. A distrofia também tem um pouco disso? São músculos que vão perdendo a função pela qual ele foi feito, doutor? Em parte, sim, né? Então, o que acontece na distrofia? Você tem um problema em alguma das proteínas que formam o músculo. Então, o músculo é um órgão complexo,
Existem várias proteínas, várias moléculas diferentes que são responsáveis por fazer o movimento, a contração. Então, é um mecanismo complexo que envolve uma série de mecanismos. Então, uma proteína que pode estar defeituosa leva, então, a uma disfunção desse músculo e vai levar, então, a um processo de inflamação, um processo de necrose muscular e vai levar, então, a um processo de atrofia, consequentemente. Ele não cresce, doutor, por mais assim, por exemplo, a gente sabe que com a idade, com o sedentarismo, etc., tem N fatores que você vai perdendo massa muscular, certo? Você vai perdendo, etc. Agora, numa distrofia, o músculo não cresce por mais exercício que você faça, por mais academia que você faça, ele não se desenvolve, ele não cresce? Na verdade, Frei, nas distrofias musculares, uma das coisas que não se pode fazer é justamente um esforço exagerado do músculo. Não pode fazer? Não pode, porque um esforço exagerado ele pode levar, inclusive, a um dano maior do músculo. Como existe uma disfunção nessas moléculas, intramuscular, um esforço exagerado pode aumentar ainda mais o processo inflamatório, o processo de necrose desse músculo. Entendi. É claro que é importante você fazer uma terapia de reabilitação, uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, né? No entanto, tem que se respeitar o limite da pessoa que tem a distrofia, porque um uso exagerado pode até piorar. Então, isso é uma coisa muito importante, Claro. Eu acho que é legal a gente falar para o público, né? Principalmente com os fisioterapeutas, os profissionais da reabilitação, para se conscientizarem disso também. Porque como uma doença rara, nem todas as pessoas estão habituadas, mesmo os profissionais de saúde. Então, no caso das distrofias, são um grupo de doenças em que um esforço muito intenso pode até prejudicar o paciente. O que eu mais acho interessante aqui no Saúde e Fé é que a gente tem algumas imagens, o doutor Ciro trouxe algumas imagens, eu até vou convidá-lo, doutor, para a gente mostrar para quem está em casa algumas imagens, para você que está em casa entender algumas situações, o que acontece com o músculo. Por favor, doutor. Bom, então aqui a gente pode ver, Frei, uma ilustração, na verdade, mostrando como seria um músculo normal, né? O músculo bíceps braquial no braço, e o paciente que tem uma distrofia muscular vai acontecer um processo de atrofia, então esse músculo ele vai diminuir. Além de diminuir, ele vai acabar perdendo força também, a sua funcionalidade piora. Isso aqui não tem nada a ver, doutor, com a perda de massa muscular, não tem nada a ver isso aqui. Pode acontecer também a perda de massa muscular, então, em parte, você tem razão quando você me pergunta, mas atrofia o músculo? Pode atrofiar não só pelo processo de alteração do músculo, por esse problema genético, mas ele também atrofia pelo desuso. Então, como o paciente, o principal sintoma da distrofia muscular é a fraqueza, então o paciente pode chegar a algum determinado momento que ele não consegue efetuar. Ou seja, ele vai pegar alguma coisa, doutor, não consegue, não vai levantar, pegar um peso básico, ele não consegue. Isso é a fraqueza ou é aquela fraqueza de desmaio, de tontura? Não, é a fraqueza de força. Exato, é uma fraqueza que vai limitar o paciente a fazer algum tipo de esforço. Então, o que a gente nota? Quais são os primeiros sintomas, na verdade? Então, primeiro, o paciente ele pode até, quando ele anda, quando ele chega a andar, ele vai ter um cansaço na marcha. Depois, ele pode ter dificuldade para subir escadas, por exemplo. Pode apresentar maior número de quedas, dificuldade de se levantar do chão. Então, são sintomas que vão mostrar que existe uma fraqueza. Depois, em algum momento, ele pode ter dificuldade de elevar os braços, enfim, quando a doença progride. Dói, por exemplo, a fibromialgia, que também traz essa situação toda, doutor, dói. Você coloca, tem aqueles 18 pontos que coloca o dedo, Sim. Dói. Também, no caso de uma distrofia, dói? Pode ter dor, Então, o paciente, quando faz... Porque como esse músculo não está completamente saudável, o paciente tem uma fraqueza, ele pode, durante um esforço muito repetitivo, um esforço intenso, ter dor durante a movimentação. Então, isso ocorre em alguns momentos. O senhor trouxe o exemplo aqui do braço, mas também pode ter na perna? Pode ter na perna também. Então, preferencialmente, acomete a musculatura mais próxima, aqui na parte superior do braço. Pode acometer a musculatura da respiração torácica e a musculatura mais próxima da coxa, mais proximal. Então, esses são os grupos musculares preferenciais do acometimento da distrofia. É claro que temos diferentes tipos de distrofia, mas isso pode ocorrer dessa forma. Mais uma foto aqui para a gente ilustrar. Acho que vou mostrar agora
uma célula, isso aqui é o músculo, doutor? Isso, aqui é uma biópsia muscular, né? Então uma das formas de a gente fazer investigação de uma distrofia muscular é por meio de uma biópsia de músculo. Então você vai, retira um pequeno pedaço do músculo da pessoa que tem uma suspeita de distrofia muscular e faz a análise microscópica. Na verdade, aqui é um exemplo, só, Frei, de uma biópsia de músculo normal. Normal. Então a gente consegue ver cada um desses tem a parte branquinha formas, né? A os parte pontinhos branquinha mais é o escuros tecido aí. perimesial e esses rosinhas, né? Essas formas aqui são feixes de fibra muscular. Ok. Né? Então Normal esse é um aqui. músculo normal, Normal. exatamente. E, E no aí caso, a uma gente pessoa compara, exatamente, quando a gente faz de um paciente com distrofia. Troca de foto, por favor. Aí, doutor. Isso, então aqui a gente consegue ver um músculo bem alterado, né? Então a gente vê apenas algumas fibras, né? Entendi. Então a gente vê fibras disformes, a forma da fibra muda, existe um processo inflamatório também em volta da fibra, né? Que a gente pode observar aqui. Então esse músculo é um músculo doente no paciente com distrofia, por isso que ele perde força e é um processo progressivo, né? Isso que chama atenção nas distrofias musculares. Elas são caracterizadas por serem uma doença progressiva, degenerativa. Depois a gente vai falar sobre os tratamentos, hidroterapia, hidroginástica, que tipo de fisioterapia pode ajudar nesse caso aqui. Daqui um pouquinho a gente fala também dos tratamentos dessa situação de distrofia. Temos mais fotos, diretor, aí para ilustrar para quem está em casa. O senhor citou que pode ter em crianças, doutor. Pode levar à situação de não andar mais? Pode. Então, aqui é uma ilustração até de um paciente que tem a distrofia muscular de Duchenne, né? Então, uma forma de distrofia, na verdade, a forma mais frequente de distrofia muscular que nós temos é uma forma que se inicia na criança. Então, é uma criança que pode nascer normal, pode ter o desenvolvimento, começar a sentar, começar a andar na idade correta, um leve atraso em alguns casos, mas por volta dos 2, 3, 4 anos, até os 6 anos de idade, começa a apresentar os sintomas de fraqueza. Ela vai engatinhar, mas de repente, pelo ritmo normal das outras crianças, da vida, etc., está na hora de começar a andar. Ela não consegue, doutor, ficar de pé, o pai, a mãe vai segurar, ela não consegue, não tem resistência, não tem força e vai cair imediatamente? Como é que é? No caso do paciente com Duchenne, né, que é o exemplo da foto, o paciente chega a andar, ele adquire marcha, anda sozinho, ele pode às vezes demorar um pouco. Então, ao invés de andar com 1 ano de idade, por exemplo, ele pode começar a andar com 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, por exemplo, e vai conseguir andar sozinho. Mas, por volta de uns 4, 5, 6 anos de idade, ele começa a ter a fraqueza e começa a ter dificuldade de marcha. E aos poucos essa fraqueza vai progredindo a ponto de, em praticamente todos os casos, necessitar em algum momento de cadeira de rodas. É fácil o diagnóstico, por quê? Porque tá fraqueza, aí já vem o pediatra, mas assim o fisioterapeuta, o ortopedista, tem que se alimentar, falta vitamina, etc. É fácil chegar ao diagnóstico? Não, a criança tem distrofia muscular. Isso eu até brinco, né, Frei? Então, sempre que converso com colegas, eu costumo dizer que, para os pediatras especialmente, falo, pediatras, por favor, sejam nossos aliados e não nossos inimigos, né? Certo. Então, qualquer criança que comece a ter uma queixa muito importante de fraqueza, de dor, de cãibras, né, uma dificuldade de se levantar, eu acho que é muito importante uma avaliação, então, de um especialista, né, e se pensar, assim, que pode ser alguma doença neuromuscular, uma distrofia muscular. Eu acho que vale a pena, sempre na dúvida, você pedir uma avaliação, né, tirar essa dúvida, do que falar que é uma preguiça da criança, Exato, do que dizer que não, é o jeito dela. Então, eu acho que, claro, cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu desenvolvimento, mas a partir do momento que a gente observa uma criança que andava, que tinha um bom desenvolvimento, começar a ter dificuldade, então eu acredito que é fundamental a gente procurar um especialista. A gente viu uma foto de uma criança, acho que tem uma outra foto também de uma pessoa que aí não só tem distrofia, como também agora a limitação. Imagina, tem que subir, né? É por isso que, gente, assim, ó, pode aqui, olha que interessante, a gente, daqui um pouquinho eu vou falar sobre o santuário, né? Quando a pessoa vem aqui, mesmo com distrofia, a gente vai oferecer serviço de cadeira de roda para essa pessoa poder também aí, e alguém, uma família, para poder circular, tá vendo? Porque essa é uma limitação, né, doutora? Ou seja, né? E agora? Essa pessoa tem vida social, né? Tem que se locomover.
né? Com certeza. Então, a maior parte das distrofias musculares, na verdade, embora o paciente tenha essa fraqueza, essa dificuldade de locomoção, o seu cognitivo, a sua percepção está preservada, né? Então, Ou seja, o problema é só o músculo. O problema... Não vai afetar a cognição, o conhecimento, visão, nada, doutor, nada. Em alguns casos pode, então como são diferentes formas, mas a maioria dos pacientes com distrofia tem a cognição, o juízo perfeito. Entendi. Então, é muito importante a gente poder auxiliar essas pessoas e entender que existe essa demanda especial, né? Eu sempre que falo para o público, eu gosto de discutir, né, quando a gente fala de uma doença que leva a um quadro como esse? A um quadro como esse, a uma limitação, eu gosto sempre de chamar a atenção de que é papel de todos nós, exato, né, combatermos o preconceito, é papel de todos nós lutarmos também pela acessibilidade dessas pessoas, porque essa pessoa pode ter, sim, uma boa qualidade de vida, apesar de não conseguir andar ou ter dificuldade de locomoção. Okay. Se a gente consegue, né, se organizar como sociedade para oferecer um bom acesso, né, rampas a de essas acesso, pessoas, inclusão acima de tudo, inclusão. transporte, né? Então, exato, uma série de medidas que nós podemos fazer para poder incluir essas pessoas para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida. Porque a doença por si só já é muito grave, exato, né, Frei? exato. Então, ainda mais ter que lutar contra o preconceito, todas as dificuldades que a gente tem estruturais. Então, é muito importante, eu gosto sempre de chamar a atenção do público para a gente se conscientizar disso. Foi dado o recado, gente, dado inclusão, informação para acabar com o preconceito. O que nós falamos até agora, doutor? Então, até agora a gente comentou, né, Frei, a respeito das distrofias musculares, né, que são uma doença, um grupo de doenças genéticas, doenças que acometem o músculo, né, então doenças que vão levar a um quadro de fraqueza, a pessoa vai começar a ficar mais mole também, né, principalmente o bebê. A gente comentou que pode começar tanto pode ser congênita a distrofia muscular, ou seja, a criança nasce e já é muito molinha, tem dificuldade às vezes de mamar, tem dificuldade de chorar, né? A movimentação dos bracinhos, das perninhas podem ser diminuídos. Também podem começar na infância, ou seja, uma criança que desenvolve bem a marcha, né? Consegue andar, mas ao começar os sintomas da doença, tem dificuldade, tem fraqueza e pode ir para a cadeira de rodas, e alguns casos que começam também na idade adulta. Então, esse é o perfil das distrofias de modo geral, que são cada uma um tipo de doença específica. O senhor falou, doutor Ciro, que ela é progressiva, né? Progressiva, ou seja, a pessoa ela não vai perdendo a força. Ela vai ficar dependente, ou seja, perguntas práticas. Eu vou poder comer por conta própria, pegar um garfo, na colher, numa faca, cortar o meu bife, etc. Ou eu vou precisar pelo resto da minha vida de ajuda de acordo com a evolução? Depende do caso, Frei. Então tem alguns casos, né? Os casos que começam já ao nascimento ou os casos que começam na infância. Então a criança vai ter mais tempo de vida, então a doença vai progredir mais. Então em algum momento a criança vai ficar dependente. Então pode ir para a cadeira de rodas, pode necessitar de auxílio para fazer suas atividades diárias, sim, e pode até algumas vezes precisar de auxílio para a própria respiração, porque como acomete os músculos da respiração, às vezes o paciente precisa até de suporte ventilatório. A gente viu, eu tenho essa imagem dessa criança na cadeira de roda e desse adulto, a gente vê também que situações, por exemplo, de esclerose múltipla, né? A pessoa fica ali atrofiada também, dependente, mas nesse caso a esclerose afeta a coordenação motora, sistema nervoso central. A distrofia não. Perfeito. A esclerose múltipla, alguns outros tipos de doença que também podem levar a um quadro de fraqueza, a limitação dos movimentos, acometem o sistema nervoso central, né? Principalmente o cérebro, né? Agora, no caso da distrofia, é considerada uma doença neuromuscular, mas acomete o músculo. Então, a pessoa não perde a consciência, não perde nada. Exatamente. A maior parte das vezes a pessoa tem um cognitivo preservado, né? Quando a gente ouve assim, doutor, é uma doença progressiva, é aquela questão, é uma fatalidade, não há mais o que se fazer ou eu posso retardar, doutor? Perfeito. Então, é muito interessante essa pergunta, Frei, porque hoje nós estamos num momento muito especial na medicina e na ciência, né? Então, como são doenças genéticas, a gente está numa fase da medicina que estamos começando a descobrir e testar tratamentos específicos que podem
corrigir esse problema genético. Então, especialmente para a distrofia muscular de Duchenne, que é a mais frequente das distrofias, já existem alguns tipos de tratamentos que vão atuar lá no nosso DNA. É naquela pegada do célula-tronco ou não também? Não, é um pouco diferente, Frei, mas são tratamentos também bastante modernos e muito interessantes e com uma perspectiva muito interessante, porque até esse momento o que nós tínhamos de tratamento para retardar o curso da doença, né? Então a principal parte do tratamento eram as terapias de reabilitação. Então justamente o acompanhamento de fisioterapeuta, de fonoaudióloga, né, para fazer toda essa parte também da deglutição para conseguir engolir bem, tratamento com terapeuta ocupacional, enfim. Natação, hidroginástica, sim, pilates. Exatamente. Pilates, eu acho que é um esforço a mais, mas com certeza a hidroginástica, a hidroterapia é uma forma de terapia super importante e ajuda muitos pacientes com distrofia. Então, para a gente gerar uma qualidade de vida e o que poderia melhorar, né, a evolução, atrasar um pouco o curso da doença, eram as terapias de reabilitação. No caso da distrofia de Duchenne, nós até temos um tratamento com corticoide, que também evita a progressão tão rápida da doença. Mas existem casos e casos. Os casos que começam no paciente adulto, ele demora mais tempo, a doença é mais lenta, ele não perde sua funcionalidade tão rapidamente. E vamos ficar na torcida aí para a evolução da medicina, tratamento para ajudar tantas pessoas. Doutor, outras pessoas também estão querendo participar do programa e nós vamos agora abrir a nossa sessão do WhatsApp. A Maria Antônia Garcia, de Caraguatatuba, São Paulo. Bom dia, Maria Antônia, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Maria Antônia. Como evitar a dor de quem tem distrofia muscular? É a Maria Antônia, doutor. Bom dia, Maria Antônia. Então, no caso do paciente com distrofia muscular, que a gente comentou, né? É muito importante a terapia física, então isso vai ajudar inclusive por quê, Frei? Porque o paciente que tem muita fraqueza, ele pode começar a ter as atrofias e até a própria articulação começa a ficar encurtada, isso pode levar a dor. Então é muito importante continuar a fisioterapia para prevenir esse tipo de complicação e de dor e tem que se respeitar a limitação de quem tem distrofia. Então não adianta fazer um esforço muito grande se você está sentindo dor, né, para fazer uma caminhada maior, para pegar um peso, é porque isso já está um pouco demais, já é uma carga um pouco elevada para você. Então, esse deve ser o seu limite. E é importante também essa questão da massagem, do exercício, para o idoso, para quem está em casa, enfim, meio sedentário, também, ou na cama, mexer os pezinhos, os bracinhos, é importante também, não é só porque não tem distrofia, mas colocar o corpo um pouquinho em movimento, faz bem, viu? A Brenda Chagas, de Rio de Janeiro, obrigado, Brenda, Deus te abençoe, muito bom dia para você, que bom que você está conosco assistindo aí o Saúde e Fé, não só assistindo, Brenda, mas participando, né? Ela pergunta, distrofia muscular é uma doença evolutiva, doutor? Só para recapitular. Legal, Brenda. Então, boa pergunta. Então, como a gente comentou, é uma doença, sim, evolutiva, né? Ela progride. Tem diferentes velocidades, depende do tipo de distrofia, mas, de modo geral, elas tendem a evoluir, sim. Que maravilha. O Roberto Costa, de Maringá. Maringá, só que é Maringá, São Paulo. Tem o Maringá lá no Paraná e tem o Maringá, São Paulo. Obrigado, Roberto. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco. Percebo que a distrofia muscular ocorre quase sempre em meninos. Tem alguma explicação ou é apenas coincidência? Né? Muito boa a pergunta. Eu também queria fazer e acabei esquecendo. E você lembrou, viu, Roberto? Né? Perfeito, Roberto. Muito boa pergunta mesmo. Você observou bem. Então, no principal tipo de distrofia muscular, que é o Duchenne, a gente fala tanto dele, né? Mas é justamente uma doença que acomete só os meninos, que o padrão de herança a gente chama de ligado ao X. Ou seja, a mamãe, né? Ela é portadora, mas ela não desenvolve a doença distrofia, né? Então, só os filhos homens que podem ter. Então, por isso que acomete meninos. Mas vale a pena comentar, porque mesmo os portadores, no caso do Duchenne, ou seja, as mamães, elas precisam de alguns cuidados também, porque elas podem ter mais ao longo da vida, né, terceira, quarta, quinta década, algum problema cardíaco, elas também precisam de acompanhamento. Doutor, eu imagino, como o senhor disse, que não limita a questão do movimento, enfim, uma pessoa com distrofia, ela cresce, quer casar, vai casar, etc., quer construir família. Tem que ficar atento os filhinhos dele, do casal aí? Depende do tipo. Então, a grande maioria das distrofias não vai ter grande problema para os filhos do casal. Né? Só para os continuidade, casos, para a geração. Só os casos que a gente chama de
que tem um padrão de herança dominante. Então, é aqueles casos que a avó tem, o pai ou a mãe tem e o paciente, a criança, o jovem tem. Então, esse caso pode acontecer de passar para os filhos. Mas a maioria dos casos não são desse tipo, felizmente. A maioria dos casos acaba sendo uma questão aleatória. Doutora Elaine Cristina, de Viçosa, Minas Gerais. Bom dia, Elaine, Deus te abençoe. Minha filha está com quase 3 anos de idade e percebo que ela anda sofrendo quedas frequentes e tem dificuldades para se levantar. Pode ser o começo aí de uma distrofia? Pergunta preocupada a mãe Elaine. Oi, Elaine. Então, aqui a gente precisa de algum cuidado mesmo. Acho que a primeira coisa a notar na sua filha é ela tinha um bom desenvolvimento, ela já andava bem, já corria bem e agora começa a cair. Então, se ela está tendo uma piora, você precisa procurar sim um especialista, né, rapidamente. Mas pode ter algum também outro tipo de quadro motor. Então, vale a pena uma avaliação médica. Eu sugiro fortemente que você procure uma ajuda sim. Agora voltando para o Rio de Janeiro, só que agora lá em Niterói. É o Felipe Rodrigues. Bom dia, Felipe, Deus te abençoe. Frei, doutor, quem tem distrofia muscular é necessário passar por alguma cirurgia nesse caso? Então, Felipe, no caso da distrofia, não tem nenhuma cirurgia que seja para corrigir o problema da distrofia. O que pode acontecer são os casos em que o paciente tem alguma complicação decorrente da distrofia. Então, pode acontecer, que eu comentei, de ter alguma retração das articulações. Muitas vezes o paciente acaba tendo escoliose também, então a coluna fica mais torta, né? Então, esse tipo de complicação, às vezes, por Quais são outras doenças grave, associadas? Por exemplo, a musculatura perde massa muscular, etc. Quais são outras que podem derivar disso? Perfeito. Então, as questões articulares, ósseas, né? Então, ortopédicas, são complicações decorrentes da distrofia. Uma coisa que é super importante no paciente com distrofia é o acompanhamento e avaliação do coração, que o coração também é músculo, né? É um outro tipo de músculo, músculo liso, mas em algumas formas de distrofia pode ter o acometimento do coração, então é importante um acompanhamento, o cardiologista seguindo conjuntamente, né? A parte respiratória, né? Então uma fisioterapeuta respiratória, um pneumologista podem ser profissionais importantes para cuidar também do pulmão, porque como a gente tem fraqueza também dessa musculatura, é importante todo um trabalho para evitar que essa pessoa tenha pneumonias de repetição, problemas respiratórios.